A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD. Meu nome é Daniele Ricobelo, sou psicóloga e hoje estamos indo para mais uma aula da revista dos adolescentes. Hoje a nossa aula vai falar sobre Abraão e Sara, a semente de um povo. Estamos indo para a lição de número 8 já. A leitura bíblica encontra-se em Gênesis, capítulo 11, do versículo 26 ao 31, que vai trazer a genealogia de Abraão. E do capítulo 12, do 1 ao 7, que vai estar falando sobre a história de Abraão. Então, eu vou estar lendo Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 7, que vai tratar da nossa lição de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus à terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor e lhe aparecera. Amém? Então aqui está a leitura da nossa aula de hoje, que vai falar sobre a grande missão e o grande chamado que Deus deu a Abraão. Então aqui no comecinho desta lição já traz uma história bem impactante. Por quê? Está falando para Abraão fazer o quê? Deixar a sua parentela. Aqui já abre um leque de muitas emoções e muitos sentimentos. E neste momento, pergunte para os adolescentes. Se Deus chamasse eles, para eles se colocar no lugar de Abraão, chamasse eles para uma missão, onde eles teriam que mudar de cidade, onde eles teriam às vezes que mudar para outro lugar, sair de perto dos seus parentes, deixar tudo para trás, casa, os amigos, a família, os familiares no caso, né? E eles teriam que ir para uma nova terra, como missionários. Como que seria isso? Será que seria fácil de deixar os parentes para trás? Não seria, não é mesmo? Então é o momento de nós entendermos a grandeza da história de Abraão e o chamado que Deus deu para ele neste momento. Vamos lá? A mensagem diz assim: assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Quais são os 3 objetivos da lição de hoje? Apresentar a história de Abraão e Sara, destacar a promessa que Deus fez a este casal e mostrar que devemos crer em Deus, pois Ele é fiel. Então, esta lição ela vai trazer o grande firmamento, que é a fé e crer na palavra do Senhor Jesus. E, neste momento,
Será que os adolescentes, eles têm noção do que é a grandeza da fé? A grandeza de crer na palavra do Senhor Jesus? Porque Jesus disse, se tiveres a fé do tamanho do grãozinho de mostarda, vocês moveriam até montanhas. Ou seja, olha quão pequena é a nossa fé. Porque não conseguimos ter esta fé nem do tamanhozinho de um grão de mostarda. Por isso que para sermos e conseguirmos as grandezas de Deus, precisamos desenvolver esta fé que vai além da compreensão humana, tá bom? Porque a fé, ela transcende o inimaginável, tá? Então vamos lá, vamos caminhando mais um pouquinho. No mundo em que vivemos, da incredulidade no poder de Deus. Hoje, quando nós falamos sobre o poder de Deus, sobre milagres, sobre curas, e as pessoas não conseguem entender essa grandeza, não conseguem entender a grandeza deste poder na vida das pessoas. Mas para que esta grandeza aconteça, primeiramente a pessoa ela precisa ter fé e acreditar, crer que ela vai alcançar aquilo que ela almeja, seja uma cura, uma bênção, uma libertação. E é preciso ousar. Mas é fácil fazer a prática desta fé? Porque quando você crê de todo o teu coração, o que é crer de todo o coração? É não haver dúvidas. Não passar nem por um milésimo de segundo aquele pensamento. Mas será? Será mesmo que vai acontecer? Nossa, eu tô aqui, mas será mesmo que eu vou receber a minha cura? Será mesmo que eu vou ser abençoado? Então, nesse milésimo de segundo, onde a dúvida bate, você já perdeu a fé. Então, é preciso estar sempre meditando na palavra do Senhor, para que você possa firmar esta fé, que esta fé venha a ser inabalável. Porque quando perguntamos, você tem fé? Você acredita? As pessoas falam, sim, nós temos fé e nós acreditamos. Mas é diferente a pessoa que ela tem a ousadia da fé, de crer por completo, de crer de corpo, alma, coração e espírito. E ela conseguir crer num todo, ter uma fé completa. E aqui nós vamos ver isso na história de Abraão. Bora lá, vamos refletirmos juntos aqui. Ó, no Vamos Descobrir, traz assim, ó. Muitos anos depois do dilúvio, Deus escolheu um dos descendentes de Sem, filho de Noé, para cumprir seus planos. Este homem se chamava Abraão. Ele creu no Senhor quando foi chamado para sair de sua terra e ir para um lugar distante. Será que você, quando adulto, se ouvisse Deus lhe chamando para uma missão noutra terra, aceitaria? Abraão aceitou e viveu grandes desafios. Por quê? Deus nos chama para grandes obras. Mas significa que vai ser um conto de fadas? Já teve outras aulas aqui no canal que eu falei sobre isso. Que a nossa vida não é um conto de fadas. Você ter Deus na sua vida, você aceitar Jesus como seu Salvador, você crer na palavra do Senhor, não significa que você está isento de intempéries pela sua vida. Porque coisas boas e coisas ruins acontecem na vida de todos nós, tanto do ímpio quanto do cristão. Mas cabe a mim, diante da minha fé, diante do que eu creio, determinar se aquilo que está acontecendo de ruim vai prevalecer ou se eu vou conseguir superar.
E dentro da palavra do Senhor, grandes desafios surgiram, mas Abraão conseguiu superar todos eles. Vamos lá? Hora de aprender. Abraão e Saraí. Abraão, um descendente de Sem. Noé, havia um homem chamado Tera. Este homem teve 3 filhos, Abraão, Naor e Arã, certo? O chamado de Abraão. Nessa frase que eu li aqui, está falando sobre quem era o pai de Abraão, ou seja, Tera, ele era filho de Sem, que era filho de Noé, e Tera teve 3 filhos, Abraão, Naor e Arã, tá? E agora nós vamos para o chamado de Abraão. Em certa ocasião, Deus apareceu a Abraão e o chamou. Deus ordenou que ele saísse de sua terra, do meio de seus parentes e fosse para uma terra que o Senhor lhe mostraria. Nesta jornada, Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação, abençoá-lo, fazê-lo importante e uma bênção para todos os povos. Mas Abraão, ele tinha 75 anos de idade quando o patriarca saiu da terra de Harã, junto com sua esposa, Saraí, e sobrinho Ló, e todos os seus bens. Ou seja, Abraão ele já não era mais um adolescente, jovem, cheio de vigor. Ele já tinha os seus 75 anos. Então Deus veio e fez uma grande promessa na vida dele. Então pense um pouquinho. Olha quanto que Abraão foi fiel a Deus e acreditou na palavra do Senhor. Porque ele acreditou e ele obedeceu. Deus falou para ele sair e ele saiu. Ele já tinha suas terras, ele já tinha seus bens, ele já estava estabelecido ali, porque ele já tinha 75 anos. 75 anos não são 75 dias, ou seja, olha quantos anos já havia se passado ali. Ele estava estabelecido, ele estava estruturado. Então, neste momento, pare e pense. Você tem sua casa. Fala para o adolescente pensar. Ele tem a casa dele, tem o carro dele, né? Assim, os pais dele têm, né? Tem a casa própria, tem o carro, tem tudo ali estabilizado. Às vezes mora pertinho da uma avó, do vô, dos parentes, pertinho dos amigos e de repente tem que sair, tem que mudar, tem que ir para o novo, para o desconhecido. Olha como Abraão foi fiel e temente a Deus. Ele aceitou o grande desafio e o chamado de Deus para a sua vida, tá? E ele foi. Saraí, mulher de Abraão. Abraão casou-se com uma mulher chamada Saraí, mas ela era estéril. O texto bíblico não registra qualquer oposição de Saraí em peregrinar junto com Abraão pela terra de Canaã. Ela estava ao lado de seu marido, cumprindo a vontade de Deus. Ou seja, olha que mulher virtuosa. Porque ela viu ali no seu marido confiança e ela confiou nas palavras de Deus. Ela confiou na promessa de Deus. E ela não questionou. Ela foi com seu esposo para a grande obra que Deus tinha na vida deles, tá? Vamos lá. No tópico 2 vai falar assim, ó, a promessa de um herdeiro, a promessa de um filho. Quando chamou a Abraão, o Senhor prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Lembre-se de que sua esposa Saraí era estéril. Assim, a questão era como Abraão seria pai. Deus, porém, não é homem para mentir. Passados os anos, Deus continuou a prometer a Abraão que lhe daria uma grande descendência. Ou seja,
Durante toda a vida de Abraão e Saraí, eles não haviam conseguido ter filhos. Ou seja, a condição dela era que ela era estéril. Mas Deus havia feito uma promessa a Abraão, que Deus iria fazer dele uma grande nação. E Abraão creu na palavra do Senhor. E ele ficou aguardando como que seria essa grande nação, tá? E Deus prometeu a ele que ele seria pai, ou seja, aqui já reacende aquela chama, o desejo de ter um filho, porque todos nós vamos construir as nossas vidas. E no decorrer da construção de uma vida, de uma história, de conquistas, as pessoas, elas querem o quê? Ter filhos. Mas Abraão e Sara ainda não tinham, né? Vamos caminhando. O Senhor disse que um filho de Abraão seria seu herdeiro. Então Abraão creu e por isso foi aceito diante de Deus. Nesse mesmo dia, Deus fez uma aliança com Abraão. E qual foi essa aliança que Deus fez com Abraão? Que ele seria pai de uma grande nação. Mais para frente nós iremos ver essa bênção de Deus se cumprindo, tá? O plano equivocado de Saraí e Abraão. Como a mulher de Abraão não lhe dava filhos, eles fizeram uso de um costume da época e chamaram uma escrava de nome Agar para se deitar com Abraão. Assim Agar engravidou e teve um filho. Ao saber que estava grávida, Agar passou a desprezar a Saraí. Essa disputa só criou problemas no lar do patriarca. Aqui é bom pararmos e refletirmos um pouco. Por quê? Às vezes queremos resolver as coisas imediatamente, sem esperar. Lembra que já teve aulas anteriores que eu disse sobre resolver as coisas no impulso? No momento da raiva, no momento do desespero, no momento da dor, no momento da angústia, no momento da indignação. Você vai resolver as coisas de cabeça quente. E às vezes temos o quê? Nós passamos por consequências ruins e negativas diante de escolhas e atitudes que tomamos de impulso, no impulso. Então, Deus havia prometido para Abraão e Sara que eles teriam um filho. Mas no desespero, porque ela estava ansiosa, ela queria ser mãe, ela queria gerar um filho, ela queria gerar ali, ter o seu filho em seus braços. E ela começou a ficar ansiosa e nada acontecia, porque o tempo de Deus é perfeito e o nosso tempo é imperfeito, porque queremos resolver tudo no desespero. O que aconteceu? Ela foi e fez o uso do costume da época. Porque quando a esposa não gerava filhos, ela pegava uma das suas servas e para que o marido tivesse filhos com ela. Através disso, ela seria abençoada. E ela foi e fez uso disso. Mas a promessa de Deus não era que Abraão teria um filho sem ela. A promessa de Deus é que Deus daria um filho para Abraão de Saraí. Mas ela não aguentou esperar. E quantas pessoas no decorrer da caminhada se desesperam e largam e deixam os caminhos. Então é preciso que o adolescente entenda isso, que as coisas não acontecem imediatamente só porque eu quero hoje, eu quero agora e não somos bebês, não somos bebezinhos, porque o bebê ele não sabe esperar, ele está com fome e ele quer agora. Nós não, nós já entendemos que nada acontece do jeito que nós queremos, a hora que nós queremos, o dia que nós determinamos. As coisas acontecem no seu determinado tempo, momento e hora. E quando tentamos apressar as coisas não dão certo.
Se você, professor, tiver um testemunho de vida neste momento sobre tomada de decisões por antecipação, compartilhe esse testemunho com seus alunos para que eles possam entender isso, tá? Vamos caminhando mais um pouco. Do Senhor, furiosa, Sarai passou a maltratar Agar. Olha só, ela pediu para a serva ter um filho e depois ela ficou com ciúmes. E aí ela começou a maltratar a serva dela. E o que aconteceu? Agar fugiu, mas o anjo do Senhor apareceu para Agar e prometeu abençoar o seu filho. Agar voltou para casa. Meses depois, o menino nasceu e foi chamado Ismael. Ou seja, mesmo diante das atitudes precipitadas, Deus ainda abençoou Ismael. Ele abençoou o filho de Agar, tá? Aqui no subtópico 3 vai falar assim, novos nomes para Abraão e Sarai. Deus chamou Abraão aos 75 anos. Quando Ismael nasceu, ele já tinha 86 anos. Aos 99 anos, Deus mais uma vez aparece ao patriarca e com ele fez a aliança da circuncisão. O Senhor reafirmou a promessa de dar um filho a Abraão. Este filho seria de Sarai. Abraão duvidou por causa de sua idade e da velhice de sua esposa, que tinha 90 anos. No entanto, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. E Sarai, a partir daquele dia, passou a ser chamada de Sara. Ou seja, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Tá bom? Então, aqui Deus ele reafirmou, não refez, né? Porque Deus já havia prometido, mas ele reafirmou a promessa que ele já havia feito para Abraão e Sara. Vamos lá. Tópico 3. O nascimento de Isaac. Para Deus não há impossíveis. Sara também duvidou que poderia ser mãe aos 90 anos. Diante dessa dúvida, o Senhor perguntou: será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Crianças, adolescentes, jovens, adultos cristãos devem alimentar no coração uma fé viva sobre essa convicção. Ou seja, não existe nada impossível para Deus. Assim como Sara já estava com 90 anos de idade, Deus ele cumpriu na vida dela a promessa que ele havia feito. E quantas pessoas recebem promessas de Deus e às vezes passa 20 anos, 15 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos e as pessoas duvidam, mas no tempo determinado por Deus, a promessa vai se cumprir na vida daqueles que Deus tem prometido, tem feito promessas, tem feito alianças com o seu povo. Então, para cada pessoa, a promessa ela demora um determinado tempo. Na Bíblia, temos outros exemplos de promessas, igual a mulher do fluxo de sangue. Ela ficou 12 anos sofrendo. Então, é preciso entender que em nossas vidas, tudo há um processo a ser percorrido. Precisamos trabalhar muito o nosso interior, os nossos pensamentos, a nossa fé, a nossa crença. Precisamos praticar o Evangelho, a palavra do Senhor. Então, precisamos buscar sempre melhorar e lembrar sempre
que Deus ele não é obrigado a nos dar nada, porque Ele já nos deu tudo de graça, de bom grado. Mas nós, seres humanos, somos o quê? Pecadores e erramos com Deus. E o desagradamos, o desapontamos e o deixamos triste. Então, cabe a nós melhorar a cada dia mais. E Deus, na sua infinita bondade, no tempo certo, irá abençoar a cada um de nós. Mas lembrando sempre que a fé depende de cada um de nós. Depende de cada adolescente. E neste momento, professor, faça uma reflexão com seus adolescentes. Como que está a fé deles? O que é fé para eles? Peça para eles dar exemplos de como que eles conseguem sentir essa fé. Como que essa fé é manifestada na vida de cada um deles. Leve eles a pensar um pouquinho sobre isso, a refletir um pouquinho sobre isso. Que a fé, ela vem através da oração. Você falar com Deus todos os dias. Isso é importantíssimo para a vida do cristão, tá? Então vamos lá. O nascimento de Isaac. O ventre de Sara foi abençoado e ela ficou grávida. Nasceu o menino e foi chamado de Isaac, conforme Deus havia dito. O milagre foi marcado por alegria e celebração. Sara disse que finalmente tinha motivos para rir. Ou seja, o nascimento de um filho é uma dádiva. O nascimento de um filho é um presente, é uma alegria, é uma vida que se renova. É a sua descendência que está surgindo ali. Porque quais são as nossas heranças? É aquilo que vai o quê? Que vai dar continuidade ao nosso nome, à nossa história. Então, isso vem o quê? Através do nascimento de uma criança, não é mesmo? Então, aqui ela estava sorrindo, ela estava feliz. E o nome dado por Deus antes do nascimento da criança significa ele ri, aquele que ri, ou simplesmente riso. Ou seja, nasceu Isaac, o filho do riso, da alegria. Tá? Vamos lá. A descendência que abençoaria toda a terra. Isaac, contudo, um pouquinho antes. Mas como em Abraão seriam abençoados todos os povos do mundo, o filho da promessa foi um só, Isaac. Contudo, de Isaac nasceria Jacó, e de Jacó as 12 tribos de Israel. E das 12 tribos da casa de Judá viria o Salvador. Ou seja, Deus ele deu um filho para Abraão. Mas, diante desse um filho que gerou a Jacó, de Jacó veio as 12 tribos de Israel. Olha a grande nação surgindo aqui neste momento da história. Olha a promessa de Deus se cumprindo na vida deles. Então, e da casa de Judá veria o Salvador, ou seja, veria Jesus Cristo, da descendência de Abraão. Olha que coisa maravilhosa. Foi cumprida por completo em Jesus Cristo. Por meio dele, todos podem ser salvos. Todo homem pode ser feito filho de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Ou seja, aqui nós vemos uma grandeza de uma história onde Deus ele fez uma aliança com Abraão, que ele seria pai de uma grande multidão. E essa multidão veio dos seus descendentes. E Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. Hoje, nos nossos dias de hoje, não tem como imaginar uma pessoa com
100 anos e 90 anos gerando um filho, não é mesmo? Mas para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. E precisamos entender e crer nesta palavra que o Senhor nos dá e que o Senhor nos deu. E aqui eu quero parar um pouquinho para gente refletirmos juntos aqui. Nos dias de hoje, como eu falei no comecinho do vídeo, há um aumento muito grande da incredulidade, de não acreditar no poder de Deus. Mas tem coisas que ninguém explica. Ninguém consegue explicar o que acontece. Um diagnóstico de uma doença terminal que simplesmente muda para uma vida. Esse diagnóstico, essa doença, ela desaparece, ela some. Uma pessoa que não conseguiria ter filhos, que o médico fala, olha, sua chance é 0,0000000, infinitos zeros, 1%, e essa pessoa, ela vai e consegue engravidar e vai contra tudo aquilo que a medicina já havia determinado para a vida daquela pessoa. Uma porta de emprego que abre inesperadamente. Quando você olha assim, não vou conseguir mais. E aí, de repente, esse emprego surge. Essa oportunidade surge. Então, são coisas que mostram o poder de Deus nas nossas vidas. Sabe aquele momento que você entra, às vezes, na sala de um médico? Não são todos, mas alguns médicos. Eles falam assim, você tem alguma religião? Você tem fé? Então, busque ela. Porque só ela para resolver esta doença, porque a medicina ainda não consegue. E passa um tempo, essa pessoa volta e o médico olha, você usou da sua fé, porque não tem mais nada aqui. Então Deus, ele manifesta o seu poder até hoje. Nós conseguimos ver vários testemunhos, muitas pessoas que contam seus testemunhos de vida, de experiência com Deus, de cura, de milagre, de restauração, de vida, de propósito com Deus. E basta abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para ouvir o que as pessoas têm para dizer sobre as grandezas de Deus. E eu estou falando de manifestações de poder, assim, de Deus reais. Não é aquelas coisas assim, porque era uma doença simples e Deus curou. Não, eu tô falando de coisas reais, de pessoas reais, de histórias reais. Não é uma simples gripezinha, não é uma simples tosse, mas são doenças que os médicos falam que não tem cura. E você vê a pessoa ali sendo curada, sendo transformada, gerando vida, transcendendo vida. Então, Deus, ele opera até nos dias de hoje. Se na sua igreja, professor de adolescente, olha só, se na sua igreja tem alguém que tem um testemunho, que tem laudo médico, que tem exames, que tem tudo ali guardadinho ali, mesmo que não tenha tudo guardado, mas que tem uma história da manifestação do poder de Deus na vida dela, traga essa pessoa para contar o testemunho em sala de aula. Se na sua igreja não tem, mas você conhece alguém, convide essa pessoa para estar presente nesse dia, para contar esse testemunho de fé, de ação, de crer na palavra e no poder do Senhor, de Deus. Então, professor, traga isso para os seus alunos, traga esse exemplo para eles, para mais pertinho deles, da manifestação do poder de Deus nos nossos dias de hoje, no nosso dia a dia, no hoje, no agora, que é o que o adolescente gosta de estar, né? No hoje e no agora. Vamos para a conclusão. A jornada de Abraão é marcada pela fé, ele creu em Deus e o Senhor cumpriu sua promessa e lhe deu Isaque. Deus é fiel. Por meio dos descendentes de Abraão, toda a terra foi abençoada com a vida
de Jesus Cristo. E antes de encerrar, no Pense Nisso, fala assim, ó. Na jornada da vida, passamos por momentos de provação da nossa fé. Somos desafiados a crer, independente de nossas emoções e circunstâncias. Devemos, assim como Abraão, crer em Deus. O que tem desafiado sua fé hoje? Creia, insista, persevere e nunca duvide das promessas de Deus. Ou seja, o Pense Nisso, ele traz esse desafio para as nossas vidas. Como que você tem enfrentado os desafios do seu dia a dia? Será que esses desafios têm abalado a sua fé? Ou você tem conseguido permanecer fiel à palavra do Senhor Jesus? Ah, Daniele, mas como que eu faço para aumentar a minha fé? Está aqui, ó, na Bíblia. Aqui tem toda a palavra do Senhor Jesus. Medite nela. Leia a palavra de Deus. Peça ajuda para o seu professor. Professor, oriente os seus alunos para ler e meditar na palavra de Deus. Incentive-os a orar. A oração, ela não tem segredo. Não existe uma regra única de oração. Você pode entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar com Deus todos os dias, em todo o tempo. Você pode permanecer em oração o tempo todo, através de um hino, através da leitura da Bíblia, através de um devocional, através de você fazer o seu diário com Deus, de chegar todos os dias e falar: Deus, o meu dia hoje, primeiramente eu te agradeço pelo meu dia, pelo ar, pela saúde, pelo meu trabalho, pela minha família e tal. E vai e agradece. E depois conta para Deus tudo o que aconteceu. O que te deixou triste, o que te deixou angustiado, o que te deixou deprimido, o que te deixou nervoso no serviço. Conte para Deus. Desabafa, põe para fora. Se aproxime de Deus. Chegue pertinho dele, pois ele está aí, pertinho de você. E assim você vai aumentando a sua fé. Você vai crendo e acreditando na palavra do Senhor Jesus. E através da palavra e da oração, você começa a transcender esta fé. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Deixe o joinha, é muito importante você deixar o seu joinha aqui para nós. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu estarei respondendo o seu comentário aqui no canal. E até o próximo vídeo.